Realmente funciona tratar fungos de unhas com óleos essenciais? É impressionante a quantidade de pessoas com fungo de unhas. Cerca de 20% da população brasileira sofre com esse tipo de infecção, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Estimativas da Fiocruz indicam que mais de 3,8 milhões de brasileiros enfrentam doenças fúngicas graves, categorias na qual a onicomicose está incluída. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Unhas devem ser cuidadas todos os dias. Fique comigo até o final que hoje eu vou te mostrar como os óleos essenciais atuam nos cuidados das unhas para que elas fiquem sempre saudáveis. Então sejam bem-vindos, seja bem-vinda aqui ao Portal PS Beleza. Aqui você vai aprender a melhorar a sua saúde, a recuperar a qualidade de vida e ter um maior controle sobre o funcionamento do próprio corpo. O Portal APS faz parte do grupo autor da própria saúde. Nosso objetivo é que você não seja dependente de medicamentos alopáticos ou convencionais que tratam apenas sintomas ao invés da verdadeira causa. Meu nome é Mayra Jardim, eu sou farmacêutica, especialista em óleos essenciais, cosméticos naturais e aromaterapia. E eu vou acompanhar aí nos estudos da aromaterapia e óleos essenciais para que você fique mais bonito e saudável, para viver a sua melhor versão e, enfim, poder se libertar de cosméticos industrializados, produzir seu próprio cosmético natural e ter a pele macia, cabelos sedosos e unhas fortes em tempo recorde. E você só vai conseguir esses resultados se usar corretamente os óleos essenciais. E aí, você quer ficar mais bonito e saudável? Então aproveita para já se inscrever nas redes sociais do Portal APS Beleza e venha fazer parte do nosso lindo movimento Mulheres Bonitas e Saudáveis, porque a vida é muito melhor do lado de cá. O tratamento para fungo de unha convencional é um tratamento que utiliza o que? Os antifúngicos, né? E aí, dependendo do grau da infecção, você pode aplicar topicamente, como você pode ingerir. E esses antifúngicos, eles têm muito que efeitos colaterais e ainda geram o quê? Uma resistência a esse fungo a morrer. Ele fica mais resistente a esse antifúngico. É mais difícil de matar ele. Só que eu não posso ficar aumentando dose de antifúngico, porque senão faz muito mal para nossa saúde. E o resultado, você não tem um resultado satisfatório. Estatisticamente, os tratamentos, né, eles fazem uma associação para ter mais sucesso de tratamento de fungo de unha, tratamento de via oral, junto com tratamentos de uso tópicos. Então, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, que eu tenho uma coisa aqui, o que eles fazem, né, tratamentos convencionais? Eu vou falar do óleo essencial, tá, gente? Mas eu quero que vocês entendam que o tratamento convencional, você tem que fazer ele por muito tempo. Porém, existem dois pontos de vista, dois parâmetros que a gente vai analisar aqui nesse tratamento. O primeiro é que a gente chama de cura micológica. O que é isso? Micológica. O que é isso? É a eliminação do micro-organismo. O dermatologista vai determinar que você teve uma cura micológica daquele fungo quando você fizer um exame de laboratório e não conseguir mais identificar esse fungo. Mas ele só vai considerar uma cura completa quando no exame tiver negativo e também a unha estiver com aparência 100% normal. O que a gente espera? A gente espera que no tratamento de fungo de unha, minha unha volte ao normal. Porque essa unha que está acometida com fungo e ela vai crescer, essa unha que já está acometida com fungo, ela foi totalmente consumida pelo fungo. Então, eu tenho que ir cortando para eliminar essa parte lesionada da minha unha. Mas o fungo, se você não cuidar nem nada, ele vai aumentando e vai entrando ali, né? Vai pegando toda a extensão da sua unha. Às vezes ele fica no pontinho, mas Maria, eu tô aqui no pontinho, não sai desse pontinho. Ele tá ali, porque ele demora. Aí você tem agressividade, você tem algum trauma, você usa muito produto, você usa muito esmalte, muita acetona, você fez alguma coisa ali que ressecou demais, você acaba aumentando o alcance desse fungo ali para sua unha, diante de umidade e tudo mais, né? No pé, então, quando você fica calçado, o pé fica mais úmido, favorece ainda mais. Esse fungo fica no seu sapato. Você trata, aí põe um sapato de novo, enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam, porque num tratamento de fungo de unha eu tenho a cura micológica, quando o exame laboratorial dá negativo, e tem a cura completa, de que quando a minha unha fica totalmente recuperada. Eu tenho vários tratamentos aqui. Tem um tratamento, né, que é o convencional, aí é bem utilizado, assim, que hoje é o top dos tratamentos convencionais, tá? Que é o uso de uma substância antifúngica chamada terbinafina. E é muito interessante que ele apresenta uma taxa de cura micológica de aproximadamente 76%. Não cura totalmente, quer dizer, mata 76% dos fungos que estão ali. E ele vai curar completamente cerca de 38%. Então, 38% das pessoas conseguem ter uma cura completa, com o tratamento que é o padrão top do tradicional. Por isso, gente, a gente tem tanta gente com fungo de unha. Se a gente for comparar aí com os outros, né, antifúngicos, para uma cura total, nem tem. Eles tratam apenas cura micológica, que é de 50% aproximadamente. E você tem que usar isso durante 9 meses para matar metade dos bichinhos que estão lá. E o tratamento, eles colocam tratamentos tópicos, né, em esmaltes, com os antifúngicos em esmalte para potencializar esse tratamento. Mas mesmo assim, para uma cura completa, a porcentagem é muito baixa, muito baixa. E por que
essas taxas de cura completa são muito baixas. Muitas vezes, gente, o fungo ele é eliminado ali naquela cura micológica, mas a unha permanece com sequelas visíveis, o que estatisticamente não conta como uma cura completa. E aí o que acontece ali? Os antifúngicos tradicionais, eles têm uma dificuldade de penetrar na lâmina da unha, porque ela é muito dura, então o medicamento não consegue em camadas mais profundas, que é onde o fungo está. Então isso é um limitante para o uso desse tipo de substância, em termos de eficácia. Outra coisa, as unhas, elas demoram, né? Pelo menos as unhas dos pés, elas demoram de 12 a 18 meses para se renovar totalmente. Gente, um ano para você trocar uma unha inteirinha. E se a unha não estiver saudável, isso pode demorar ainda mais. Então, como é muito lento esse crescimento da unha, a taxa de renovação da unha e eliminação daquela área lesionada que eu falei com vocês que a gente tem que tirar, demora muito. E como o tratamento não é muito eficiente, dá tempo desse fungo ir avançando à medida que essa unha cresce. Outro ponto, né, é a questão de adesão ao tratamento. Esses tratamentos, eles acabam tendo que ter uma disciplina de uso muito certinho. E aí as pessoas, e como o tratamento ele é muito longo e você não vê resultados assim muito rápido, as pessoas desistem de fazer. Ou então elas desenvolvem algum efeito colateral. E aí acontece uma terceira coisa que nós chamamos de taxas de reinfecção. Às vezes, após um tratamento, mesmo que você tenha um convencional, mesmo que você tenha um resultado bom ali, o que acontece? Tem metade desses pacientes acabam tendo a infecção de novo. Então, isso pode ser porque o fungo continuou ali ou porque pegou de novo o fungo em algum lugar, porque suas unhas continuam fragilizadas. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de cuidar das unhas todos os dias como deve cuidar. E cuidar de unha não significa ir lá, passar um esmalte, tirar uma cutícula, parar as unhas, não. Significa hidratar, proteger, escolher esmaltes ou bases que protejam, mas que não tenha tanta agressividade para sua unha, que você hidrate o entorno aqui, ó, da unha na cutícula, evitando que essa unha solte, descame, aqui trazendo inflamações também na área da cutícula, da pele da unha. E a gente deve fazer isso todos os dias. E aí você vai falar, mas professora, o que eu faço e tudo mais? Um dos maiores sucessos de protocolo de tratamento dentro do Portal da Beleza é para tratamento de unha. Nós temos milhares de mulheres que eliminaram, melhoraram a saúde das unhas delas, porque fez a identificação correta do problema, buscou ajuda e orientação para um diagnóstico assertivo, para saber o que está acontecendo com você. Se é nutricional, você vai corrigir. E se tem fungo, a gente vai cuidar sim com os óleos essenciais. Os óleos essenciais são amplamente utilizados como uma alternativa potente. Na verdade, coloca assim, trata com óleo essencial, porque você já vai resolver, principalmente para aquelas pessoas que já estão aí saturadas do uso de antifúngicos, que não podem usar antifúngicos, eles são extremamente secativos, né? E irritativos para as unhas, e também o uso sistêmico traz muitos efeitos colaterais. E os óleos essenciais têm ação fungicida comprovada. Muitos estudos já mostram esse desempenho incrível, inclusive alguns estudos fez a comparação com antifúngicos convencionais, mas os óleos essenciais têm uma vantagem. Pela natureza química dele, ele consegue atingir camadas mais profundas da nossa unha, atingindo aonde o fungo está, algo que um medicamento convencional não alcançaria. E o óleo essencial alcança. Ao mesmo tempo, a gente ali trabalha essa unha com a hidratação e o cuidado diário importante para manter sua força, sua flexibilidade e resistência, assim essa unha não vai ter reinfecções, porque ela vai estar muito bem cuidada. Mas então, Mayra, quais óleos essenciais são aí tradicionais utilizados aí no cuidado das unhas? Então, eu vou dizer um óleo essencial que é o padrão ouro dos óleos essenciais, que é o mais utilizado, é o óleo essencial favorito aí das podólogas, dos podólogos, né? Ele traz, assim, muita eficácia no tratamento de fungo de unha. E é claro, gente, precisa usar corretamente, né? Porque não basta usar, eu tenho que saber a concentração, a frequência do uso desse óleo essencial e fazer um acompanhamento da evolução desse tratamento para entender o que realmente está acontecendo e para ver se está seguindo a linha de resultado que a gente realmente espera. E os óleos essenciais acabam também trazendo um resultado muito rápido, porque eles são antifúngicos, são fungicidas muito potentes, principalmente se a gente usa associados a outros óleos essenciais que eu vou falar agora aqui. Então, bora lá. A melaleuca é o óleo essencial mais estudado para fungo de unha. E sua eficácia, né, se deve ao fato da presença de uma molécula chamada terpineol, ou tetraterpineol, ou terpinem 4-ol, porque ele consegue romper a membrana celular do fungo, ou seja, ele rompe o fungo, ele mata o fungo. Houve já estudos clínicos que demonstraram que o óleo de melaleuca teve uma taxa de cura micológica boa, né, e ele melhora a aparência das unhas 60% dos pacientes após 6 meses de uso. E aqui é o seguinte, o que a gente tem que ter em mente aqui, né? Nesses meus quase 20 anos estudando os óleos essenciais, o comportamento dos óleos essenciais, tanto no âmbito, né, educacional quanto no âmbito científico de pesquisa, o que nós percebemos é o seguinte: nem todo fungo ele vai ser sensível
a melaleuca, ou seja, ele vai morrer com a melaleuca. Eu vou precisar de outro óleo essencial com outro tipo de molécula. Como os tratamentos, a maioria, não faz identificação do fungo para saber se ele vai ser resistente, se ele vai ser realmente sensível àquele óleo essencial, a gente faz o que chamamos de sinergia. Então, vai ter pessoas que vai ter um resultado menor com a melaleuca, porque não é melaleuca que ela precisa. Por isso que a gente trabalha dentro do Portal da Beleza os pilares do método, da metodologia, que é o método ADA, que lá a gente mostra o que você tem que levar em consideração para ter um resultado de sucesso, porque o óleo essencial, principalmente para fungos, né, inflamações, ele tem estudos que garante ali a sua eficácia, mas eu tenho que entender se é aquilo mesmo que eu preciso. Teve até um estudo comparativo aí do óleo essencial de melaleuca, né, com clotrimazol, que é um antifúngico para unha, convencional aí de farmácia, e eles tiveram aí um resultado similar. Porém, aqui uma solução. É importante a gente levar em consideração a sensibilidade do fungo. Um outro óleo essencial é o óleo essencial de orégano, que é o Origanum vulgare. Ele é considerado um dos óleos mais potentes da natureza, porque ele tem altas concentrações de uma molécula chamada carvacrol, que é uma molécula da classe dos fenols, né, fenólica. Então, o carvacrol, ele é extremamente agressivo ali para dermatófitos, né? Ele acaba tendo uma ação mesmo ali muito, muito, muito agressiva. E ele é cáustico também, mas, Mayra, o que ele vai fazer ali? Ele tem que ser usado diluído na concentração certa e tem que ser aplicado ali com um cotonete bem em cima da unha para não pegar na pele, tá bom? Mas aqui existe uma sinergia que a gente pode fazer também, que vai minimizar esse efeito de agressividade e ao mesmo tempo vai aumentar a potência antifúngica deles, tá? Um outro óleo essencial, que é um clássico para tratamento de unhas também, principalmente para fortalecimento, ele é muito tradicional, mas ele tem uma ação significativa contra esses fungos de unha, que é o óleo essencial de cravo, né? E é muito rico numa molécula eugenol. Então, gente, óleo de cravo, eugenol, né? Ele compõe 85% da molécula de cravo. É uma molécula que compõe 85% do óleo de cravo, tá? E ele é um fungicida bastante robusto. Além disso, ele tem uma ação analgésica e também antisséptica. E ele é muito eficaz aí contra fungos como leveduras, cândidas e tudo mais, tá bom? E um outro óleo essencial também, que tem uma ação antifúngica poderosa, é o óleo essencial de tomilho, que é o tomilho do quimiotipo timol, e ele é um antifúngico poderoso também, né, como o cravo, a classificação da molécula dele é de fenol. Então, o que nós descobrimos hoje aqui, né, hoje a gente sabe que os óleos essenciais de cravo, tomilho, orégano, ou cravo, tomilho e melaleuca, né, cravo, tomilho, melaleuca, cravo, tomilho, melaleuca, cravo e orégano, e alguns outros óleos que acabam entrando nessa sinergia, como o óleo de limão siciliano, por exemplo, eles acabam aumentando, eles vão aumentar a potência de ação antifúngica, e eles acabam pegando fungos que também acabam não respondendo muito bem a melaleuca, ou não responde muito bem ao cravo, e a gente cria ali uma sinergia que nós chamamos de sinergia de amplo espectro. Um tratamento muito tradicional dentro da aromaterapia para cuidados de fungo de unha é a associação de melaleuca, cravo e tomilho. Para tratamento de fungo de unha, às vezes a gente utiliza o óleo essencial puro, tá? Sobre a unha. Mas, gente, hoje a gente não usa mais isso. É muito raro, a não ser que a gente faça acompanhamento profissional. Você fazendo uma diluição em óleo vegetal e passando nas unhas, você já vai ter resultados realmente extraordinários. O tipo de protocolo que você vai utilizar vai depender do grau de acometimento da unha. Então, eu não vou passar um protocolo geral aqui para vocês, não. Mas eu vou passar para vocês tratamento de fungo não, mas eu vou passar para vocês um tratamento de fortalecimento da unha. Eu não falei para vocês que a unha precisa de uma certa flexibilidade, ela não pode ser rígida demais, mas também ela não pode ser mole demais. Então, para garantir essa melhora de resistência à saúde da unha, tá? A gente vai fazer o quê? A gente pode utilizar um óleo essencial, ou, né, não precisa associar, com um óleo vegetal. Esse óleo vegetal pode ser o óleo de girassol, pode ser o óleo de rosa mosqueta, mas nós temos um óleo vegetal, que a gente tem a versão dele de óleo vegetal, e nós temos a versão dele também de óleo essencial, que é o óleo de copaíba. O óleo essencial de copaíba, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação antioxidante, ou seja, ele preserva as estruturas da unha, ele combate as inflamações e acelera o processo de renovação celular. A unha é um anexo da nossa pele que cresce, como o cabelo. E se eu tenho crescimento ali, eu tenho o quê? Renovação celular, que gera esse crescimento. Quando eu uso copaíba, quando eu uso lavanda, eu acelero, eu otimizo e melhoro esse crescimento. O que acontece ali? A unha começa a crescer mais rápido. E aí, nós temos também uma versão do óleo vegetal de copaíba, que o óleo vegetal, ele pega a resina da copaíba e macera nesse óleo vegetal. Parte das propriedades medicinais da copaíba passa para esse óleo vegetal e eu posso usar ele como base. E para unha, você pode utilizar, aí você pode colocar uma gota de cravo para cada 10 ml de óleo vegetal de copaíba. Inclusive, o óleo vegetal de copaíba a gente tem lá na Botica PS também, o vegetal, a gente tem o essencial e o vegetal. E você cria ali para você um fortalecedor diário de unha. E você vai usar todos os dias. Eu gosto muito de aplicar
aplicar nas minhas unhas esses preparados antes de dormir, porque na hora que eu tô dormindo, eu tô ali quietinha, não vou lavar a mão toda hora, não vou pegar em nada. Então, durante a noite, os óleos tá ali ajudando a fortalecer as suas unhas. De manhã, você nem vai perceber que teve óleo ali e você segue com a sua vida normalmente. Então, a gente precisa criar um hábito de cuidar das nossas unhas todos os dias, para garantir que elas fiquem sempre saudáveis. E assim, elas vão ficar menos fungo, vão pegar menos fungo. Quando tiver essas irregularidades, elas vão ajustando. E aí, com o tempo, você vai recuperando essa unha.